Pronto, então continuando com a nossa aula, vamos concluir essas questões. Então essa questão ela já difere um pouco daquelas que nós vimos nas questões anteriores, né, da FGV e até da IBFC que vimos antes. Ela difere um pouco daquele padrão que estávamos resolvendo, mas vocês vão ver que não difere tanto assim. É só uma forma de representar a concentração diferenciada, beleza? Então não preciso me preocupar com o fato de ser permanganato, KMnO4. Tem muita informação acessória, né, que você não vai usar de fato no cálculo. O que você precisa saber aqui é o seguinte, ó. Essa representação, 1 para 30.000, é uma forma de representar a concentração. Significa que essa primeira parte aqui, antes dos dois pontos, é grama, né, por ml. Tá bom? É 1 grama para 30.000 ml. É uma forma de representar a concentração e você pode converter para você usar no seu cálculo como você precisar. E a questão diz o seguinte, né? Para um pequeno corte na mão esquerda do paciente, o médico prescreveu para a enfermagem preparar uma solução de 3.000 ml, né? Então tem esse volume aí, já deu o volume, né? Aquele volume a ser administrado, tá bom? Isso aqui é o meu VA naquela fórmula. De permanganato a uma concentração, né, de 1 grama para 30.000 ml, usando comprimidos de permanganato tal, de 100 miligramas. Esse 100 miligramas ele poderá ser usado depois, né, para eu calcular quantos comprimidos serão necessários, entendeu? Mas a princípio o cálculo é muito parecido com o que já fizemos antes. Então eu tenho, lembra daquele meu volume, né, a ser administrado, porque ele pode não se referir somente ao aspirado, né, a uma seringa, né? Então pode ser simplesmente aplicado de um modo geral a o volume que você vai administrar, né? E a concentração e o que foi prescrito. Então o que eu vou saber aqui nesse caso é a prescrição, entendeu? Ele mandou usar 3.000 ml, né? 3 litros, no caso, de permanganato, com essa concentração de 1 para 3.000, beleza? E a correspondência é sempre de gramas para ml. Tá bom? A menos que a questão diga diferente, por padrão você está relacionando gramas e ml. Beleza? Então você vai calcular e depois, por fim, talvez você precise utilizar essa informação de que os comprimidos contêm 100 miligramas de permanganato para você decidir quantos comprimidos vai utilizar. A diferença é essa. Então, meu VA é igual à minha prescrição, eu não sei, dividido pela concentração. E a concentração, como é que eu vou saber? Eu posso pegar essa informação aqui que eu sublinhei e transformar ela numa forma que eu consiga compreender melhor e colocar na fórmula. Tá bom? Então, o comprimido tem 100 miligramas, ele diz que é 1 grama para 3.000 ml, né? A minha concentração ali está em gramas, né, por ml. Quando ele diz isso, 1 para 3.000, 1 para 40.000 e assim vai, é gramas por ml. Eu já vou converter, já que o comprimido tem miligramas, eu vou converter essas gramas para miligramas, né? E aí lembrem que 1 grama são 1.000 miligramas, beleza? Então a minha concentração, na verdade, é igual a 1 grama, né, por 30.000 ml, né? 1 grama são 1.000 miligramas. E isso eu vou dividir por 30.000 ml. Beleza? Aqui em cima tem 3 zeros, aqui embaixo tem 4 zeros, eu vou tirar 3. Fica 1/30. Quanto é que dá 1/30? Vou fazer aqui a divisão aqui embaixo para vocês. 1/30. Quanto é que fica isso?
Não dá para dividir 1 por 30, né? É menor. Então coloco um zero e uma vírgula aqui, e um zero aqui. Beleza? Dá para realizar a divisão? Ainda não dá. Vou colocar mais um zero aqui, já é a primeira vez, eu já tô acrescentando mais zeros ali em cima. Então eu tenho que colocar mais zeros aqui no quociente também. Beleza? Nem sempre eu vou colocar a mesma quantidade de zeros no quociente quanto eu estou colocando no dividendo. Então, até coloquei menos espaço, né? Tem que passar limpo também essa parte aqui. 100 por 30 dá quanto? 30 vezes 3 é 90, entendeu? 30 vezes 3 é 90, 30 vezes 4 é 120, já passa, né? Então, vou colocar aqui um 3, beleza? Aqui dá 90, 100 menos 90 eu já sei que dá 10, né? Posso continuar o cálculo? Posso. Colocando um zero aqui no dividendo, e eu retorno para o ponto inicial, 100 dividido por 30. Então vai dar sempre 3, né? Pela regra eu vou arredondar para 0,03 mesmo. Beleza? 0,03. Vou deixar assim 0,03 para a gente ver como é que fica aí o cálculo. Tá bom? Então aqui eu vou deixar em 0,03 miligramas por ml. Bom? Então essa concentração que eu vou utilizar aqui no meu cálculo. Olha só como é que fica. Então, no enunciado já foi dado o volume administrado, né? 3.000 ml. Então, eu vou trocar aqui no volume, vou trocar a concentração que eu calculei e vou descobrir quanto de fato é a prescrição. Então, 3.000 ml é igual a minha prescrição dividido por uma concentração que eu já calculei aqui de 0,3, né? 0,03 miligramas por ml. Beleza? E mais uma vez, como eu resolvi anteriormente, eu preciso passar esse 0,03 miligramas por ml para o outro lado. Está dividindo o P, vai passar multiplicando. Então, fico com 3.000, não é isso? ml multiplicado por 0,03 miligramas por ml. Isso aqui vai dar igual à minha prescrição. Então, como é que eu resolvo esse caso aqui, essa divisão, né? Eu vou pegar dois desses zeros e vou colocar a vírgula duas casas para a direita, no 0,03. Tá bom? Então, vou tirar dois zeros daqui e essa vírgula vem para cá. Então, eu fico assim, ó. 30 multiplicado por 3, né? E esse ml vai cortar aqui e vai ficar só miligramas, né? É igual a minha prescrição. Beleza? Aqui eu já percebo que cometi um certo erro em tirar, era para ter deixado as reticências, né? O 0,03333333. Tá bom? Porque aqui a gente iria perceber uma coisa importante. Mas vamos lá. 30 vezes 3 dá 90, né? Miligramas, tá certo? 90 miligramas é igual a minha prescrição. Um comprimido tem 100 miligramas. Eu descobri que eu preciso de 90 miligramas, né? Na verdade, são 99,99999, ou seja, 100 miligramas. Tá bom? É disso que eu preciso, 100 miligramas. De todo modo, do modo como eu resolvi, também dá para você compreender, né? Como eu tirei lá no início, eu arredondei para baixo, coloquei 0,03 miligramas por ml, deu 90 miligramas. Pelas alternativas, você também consegue inferir que você vai precisar de um comprimido completo, né? Não vai usar meio comprimido. Meio comprimido vai dar 50 miligramas. Você vai usar, então,
um comprimido, porque são 100 miligramas. Do modo como eu resolvi, daria a entender que você precisaria de apenas 90 miligramas. Mas, na verdade, se eu deixasse no início 0,0333333, agora ficaria 99. Ou então, 99,999999, entendeu? Que é o mesmo que 100. A gente pode arredondar aí para 100. Beleza? Então, foi só essa questão do arredondamento, mas o resultado é o mesmo, né? Deu 90 miligramas, vou usar um comprimido que contém 100 miligramas. Se eu tivesse mantido os demais dígitos no início do cálculo, agora eu também chegaria no mesmo resultado. Daria 99,999999, que é o mesmo que os 100 miligramas do comprimido. Beleza? Deu para entender aí essa questão? Então, o segredo nessa questão... Pode falar? Essa foi a pior. Pronto. O segredo, de fato, o segredo nessa questão é você compreender que aquele 1 para 30 mil é, na verdade, a concentração. Você vai apenas transformar aquilo ali. Aí, nesse caso, mesmo eu transformando a concentração para miligramas, né, as gramas para miligramas, ainda deu os números decimais, né? E aí, para muitas pessoas, não sei se foi isso, né, que complicou aqui em relação às outras para você, viu, Ellen? Mas muita gente tem mais dificuldade de trabalhar, né? Por isso que eu sempre falo, evite esses caminhos, entendeu? Nesse tipo de questão, quando ele coloca, tem outras aí que envolvem o próprio permanganato, né? Quando ele coloca a concentração desse modo, né, 1 para 30 mil, 1 para 40 mil, 1 para 60 mil, porque geralmente a concentração é bem pequenininha, né? 0,03 miligramas por ml, entendeu? É um número pequeno, né? Então, nesse caso, não tem para onde correr. Você vai ter que trabalhar com números decimais, com multiplicação decimal ou com divisão com números decimais, tá certo? E talvez por isso complique um pouco mais. Mas deu para entender aí por que dá um comprimido? No caso aí, por exemplo, é tipo assim, 1 grama em 30 mil ml, eu quero achar quantas gramas em 3 mil, que é o que Isso, o senhor fez aqui, né? exato. Ah, 1 grama em 30 litros, né? sim, 30 Uma outra litros, forma de que é representar. 30 mil ml. Isso, Aí, o primeiro passo é achar quantas miligramas vai ter nessa prescrição aqui que o médico passou. exato. Segundo O passo, segundo passo é dividir a apresentação do comprimido, né? Dividir a prescrição pela apresentação do comprimido, para você descobrir quantos comprimidos você vai utilizar. Entendeu? entendi. Nesse caso aí eu já sei que um comprimido é suficiente. Seja do modo como eu resolvi aí, que deu 90, né? Porque eu arredondei para baixo no início, ou se você tivesse mantido todas as casas decimais, ou várias casas decimais, ainda assim daria 100 miligramas, daria para atender essa prescrição. Certo. Tá bom? Mas a ideia é essa. O que difere aí, de fato, é porque representou a concentração de um modo diferente. Até porque a concentração é bem pequenininha. Então, né, às vezes aparece dessa forma aí. Mas significa simplesmente que é para você usar 3.000 litros, né, dessa solução com uma concentração de 1 para 30 litros. Entendeu? E aí cada comprimido tem 100 miligramas, e aí nós chegamos à informação de que um único comprimido é suficiente. O grande diferencial aí é essa concentração, que está apresentada de forma diferente das outras questões da FGV, né? Aí é uma questão da IBFC, mas é de um concurso anterior da IBCE. Beleza? E outra diferença são os números decimais, né? Não teve para onde correr nessa questão. Tá bom? Aline pode falar. Professor, assim, uma dúvida meio que parcial. Pode falar. Quantos por cento de chance de cair uma questão dessa? Porque a gente vê que é uma banca antiga, mas é da LC, então meio que eu acho que vai cair uma bem parecidinha com essa aí, né? É baixa. Foque nas questões que nós já vimos da FGV na primeira parte, tá bom? Questões da Sim. FGV. Ah, tá.
Analisando o padrão das questões da EBSER, o que eu vejo que é comum a todas as bancas anteriores que fizeram concurso da EBSER foi o que eu falei, de transformação de soluções, caindo inclusive para técnicos de enfermagem, entendeu? Então é bem provável que tenha questões de transformação de soluções, que é o que vamos ver na quarta-feira à noite. Tá bom? E aí são poucas questões de transformação de soluções, eu vou abordar só as da FGV mesmo. Não, as da FGV não, são variadas, né? Eu vou abordar de outras bancas, até porque da FGV não tem muita coisa não, é bem pouquinho, certo? E aí eu vou resolvê-las de três formas distintas. Vou resolvê-las de três formas distintas. O modo mais tradicional que costumam ensinar, né, nas graduações de enfermagem ou no curso técnico de enfermagem, que é fazendo regra de três de forma sucessiva, né? Só que aí tem muita possibilidade de a pessoa errar, porque é grande o cálculo. E aí tem a fórmula para você realizar a transformação de soluções, que é aprendida lá na química de ensino médio, e tem um método chamado método Aranha, entendeu? E aí eu vou apresentar essas três formas de realizar. O método Aranha e a fórmula são mais precisos, né? E mais rápidos de resolver. E a parte da regra de três, para esse tipo de cálculo, é demorado, é longo e ainda assim é impreciso, né? Dá até para anular muitas questões. Eu vejo muitas questões de transformação de soluções que podem ser anuladas, né? Beleza? Seguindo aqui, como eu falei, foque nas da FGV. Fora aquele padrão que nós já vimos da FGV, que você memorizando, sabendo utilizar as fórmulas do gotejamento e sabendo usar, né, aquela fórmula do volume administrado, né, igual a prescrição sobre concentração, já resolve tudo da FGV, tá bom? Mas é interessante, né, caso você tenha tempo, você dá uma olhadinha nas questões dos concursos anteriores, beleza? A prescrição médica é 4.000 litros de solução semelhante à anterior, né? A uma, a uma concentração de 1 grama para 40.000 litros, usando comprimidos de mesma coisa, né? Muito parecido, inclusive a mesma banca, né? Essa banca, no caso, 5 anos depois, né? Essa de 2017 e a anterior de 2022. Então, 5 anos depois, eles colocaram uma questão muito parecida, né? Aí vamos lá. E aqui eu creio que vai dar o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui o meu volume administrado. Meu volume administrado, a concentração é 1 grama, né? Já está aqui, né? 1 para 40.000 ml, usando comprimidos e os comprimidos têm 100 miligramas também. Vamos utilizar quantos comprimidos, né? Então, a mesma coisa. A minha concentração, eu vou transformar aqui para poder usar no cálculo, né? Você até poderia usar assim 1/40.000, mas vai dar uma divisão de fração. Aí já complica mais para muitas pessoas, né? Por isso que eu estou fazendo a transformação antes, né? Dividindo o grama por ml da concentração, né? Para descobrir a concentração logo. Beleza? Então a fórmula continua sendo aquela, né? O volume administrado é igual à prescrição sobre a concentração, não é isso? Já para agilizar para vocês, eu vou reescrever essa fórmula usando as regrinhas lá da resolução de equações do primeiro grau, né? Então, o C vem para cá, fica VA, né? Multiplicado por C, entendeu? Deixa eu melhorar esse C aqui que ficou. Então, eu tenho VA multiplicado por C. Essa é uma outra fórmula que você pode usar nesse caso, né? Quando deu, eu prefiro que você nem decore isso, né? Mas, se você quiser, essa praticidade está aí, tá bom? Então, a prescrição é igual ao volume multiplicado pela concentração. Você também pode usar essa fórmula aí.
bom? O problema é o que eu já falei, né? Cuidado com fórmulas demais. Às vezes você não está percebendo o que tem por trás daquilo ali. A minha concentração é igual a 1 grama, eu já vou transformar para miligramas, né? Porque o comprimido está apresentando lá em miligramas. Então, 1 grama, mais uma vez, são 1000 miligramas, dividido por 40.000, né? ml. Miligramas aqui em cima, ml embaixo. Vou tirar os 3 zeros. Vou ter tirado do final, né? Para ficar mais fácil, entender? Mas tudo bem. 1/40, viu? 1/40. Quanto é que dá 1/40? Vou fazer aqui embaixo. Mesma coisa, ó. 0, coloca um 0 aqui, não dá. Coloca outro 0 aqui. Mais um 0 aqui. 40 por 100 vai dar 2. Que dá 80. Sobra 20. 40 é 20 por 40, né? Posso colocar mais um 0 aqui para continuar no cálculo. 200 por 40 eu sei que dá 5. E aí dessa vez foi exato. Não vai acontecer aquele problema que eu arredondei, né? Mas que dava para compreender, resolver do mesmo modo a questão. Então, 200 menos 200 dá simplesmente 0 aqui e terminei o cálculo. Então, minha concentração é de 0,025 miligramas por ml. Essa informação eu vou colocar aqui na fórmula. Então, a minha prescrição vai ser igual ao volume, né? Que é 4.000 ml multiplicado por 0,025 miligramas por ml. Mesma coisa para aí, 0,025, é isso mesmo. O número é maior, né? Na outra era 30.000, dessa vez é 40.000, então realmente deu menor aqui. É isso mesmo. Então, o que acontece? Já fica até mais fácil para nós, porque eu vou pegar esses 3 zeros aqui do 4.000 e vou colocar a vírgula 3 zeros para a direita, 3 casas para a direita. Tá bom? Então, fica uma aqui, outra casa, outra casa. Então, fica 25. 4 vezes 25. A minha prescrição é igual a... E o ml já vou tirar daqui, né? Então, fica 4 vezes 25, não é isso? Miligramas. Minha prescrição vai dar 4 vezes 25 é 100 miligramas, que é exatamente a quantidade que tem em um único comprimido. Então, mais uma vez, um único comprimido é suficiente. Tá bom? O único comprimido foi suficiente nesse caso. E aí, já respondemos 2 questões com essa diferença, né, da concentração apresentada de forma diferente, né? 1 para 40.000, ali é a concentração. Já deu para clarear mais aí? Misericórdia. Mas aí tem a gravação, você vai poder revisar também. E pode perguntar, viu? Tem alguma coisa que houve dificuldade aí, em algum desses cálculos que eu fiz? Inclusive desse 100 por 40, por exemplo? É muito complexo. Já dá para pedir a música do Socorro Deus. Segura na mão de Deus e vai. Isso. Pronto, então é sempre interessante vocês observarem isso, né? Qual é exatamente o ponto da dificuldade de vocês. E aí, quando houver uma oportunidade, vocês podem falar. Por exemplo, assim, ó, nessa questão aí, nessa situação, desses cálculos de 1 para alguma coisa, por exemplo, o primeiro passo é isso, o segundo é isso, o terceiro é isso. Só se puder deixar um pouco mais claro para ver se eu entendo aqui melhor. Isso. Nesse caso aí, o primeiro passo é você transformar a concentração
para um modo que fique mais claro para você usar no cálculo. O primeiro passo é esse. Eu fiz aqui. Vou até marcar aqui para vocês. Então, esse é o primeiro passo. Etapa 1. Beleza? A etapa 2 está aqui, ó. Aqui embaixo. Esse cálculo de 100 por 40, eu não vou dizer que é uma outra etapa, certo? Porque é um cálculo acessório, né? O que de fato você vai fazer é transformar essa concentração, deixá-la mais palatável, mais compreensível, né? Porque 1 para 40 mil, 1 para 40 mil o quê? 1 para 40 mil gramas por ml, entendeu? Mas 1 para 40 mil é muito estranho, é uma fração, 1 sobre 40 mil. Como é que eu transformo isso? Então, foi para a etapa 1. Converti gramas para miligramas, dividi pelos 40 mil ml e cheguei a essa concentração de 0,025 miligramas por ml. Essa foi a primeira etapa, transformar a concentração para torná-la mais compreensível e eu usar com mais facilidade na minha etapa 2. A etapa 2 foi jogar nessa fórmula que eu estou usando com vocês nas outras questões também. Né? O volume é igual a prescrição sobre concentração. E eu até facilitei já transformando para vocês. Nesse caso aí, quando deu o volume e a concentração, você quer a prescrição, é só multiplicar essa fórmula aqui, ó, que eu marquei, né? Apenas reorganizei a fórmula que eu já estava utilizando já para facilitar a vida de vocês. Então, prescrição é igual ao volume vezes concentração. Foi isso que eu fiz. O volume já foi dado, a concentração eu encontrei, multipliquei uma pela outra, cheguei a 100 miligramas. Entendeu? Então, a primeira etapa é transformar a concentração para que fique mais compreensível. A segunda etapa é jogar na fórmula e aí resolver. Entendeu? É basicamente isso. E como eu estou alertando para vocês, né? A dificuldade, isso acontece muito, eu já dei muita aula particular, por exemplo, né? E muitas vezes um aluno, por exemplo, está com dificuldade em matrizes. Aí quando o pai chama, e a gente vai ver, a dificuldade dele não é exatamente em matrizes. Ele está entendendo o conteúdo atual que ele está estudando. Ele está entendendo como é que soma matrizes, como é que multiplica matrizes. O que ele não sabe é trabalhar com frações, fazer multiplicação, divisão, está com dificuldade nisso, frações, entendeu? Ele está com dificuldade nisso, muitas vezes. Então é um conteúdo anterior, para muitas pessoas, eu sei que às vezes é bem anterior, o perfil de muitos alunos que a gente tem aqui são pessoas que já saíram há um bom tempo do seu ensino médio, né? Então, isso aí que eu estou mostrando para vocês aqui é conteúdo do ensino fundamental, né? Há quanto tempo vocês saíram do ensino fundamental? Entendeu? Então, a gente sabe dessa realidade, né, que muitas pessoas têm dificuldade com matemática, mas vocês precisam observar que, para compreender de fato o que está acontecendo, o que está sendo feito, não errar mais, você precisa, em algum momento da sua vida, tentar voltar e revisar esse conteúdo do que é do ensino fundamental. Entendeu? A dificuldade para todo mundo é essa. Agora, não desanime, porque é dificuldade para vocês, mas pode ter certeza, é para todo mundo. Lá no meu Instagram, eu tenho algumas enquetes, né, que eu coloco, eu sempre acrescento enquete nas postagens. Tem algumas que, assim, já vai em 600, 700 pessoas que responderam e você tem 5% de acerto, entendeu? Então todo mundo errou aquela questão, certo? Mas é importante vocês observarem que quando você vai estudando, vai revisando isso, a sua taxa de acertos vai aumentando. Então, em algum momento, vocês vão precisar voltar e dar uma revisada nesse conteúdo aí de matemática do ensino fundamental, tá bom? As 4 operações, frações, porcentagem, equações de primeiro grau, basicamente isso, tá bom? Mas deu para entender aí, Ellen, quais são os passos? Marquei aí o passo 1, passo 2. Pegar mais questões também para fixar melhor. Tá bom, tá certo. Vamos continuando.
Um médico do trabalho prescreveu gentamicina 120 mg, 12 em 12 horas, temos gentamicina com 40 mg por ml. Então já deu a concentração, né? Diz 12 ml de cada ampola, mas eu não vou usar essa informação, eu quero a concentração. O técnico de enfermagem precisará de quantas ampolas, né? Para preparar a medicação intramuscular a cada vez. Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Vamos lá. Então, gentamicina, 120 miligramas, essa é a minha prescrição. Temos gentamicina, 40 miligramas por ml, essa é a minha concentração. E é direto aquela fórmula, né? Ele pergunta quantas ampolas vai utilizar. Então, pode ser que você precise, depois de calcular isso aqui, ó, volume administrado, né? É igual a volume administrado e vai ser igual a minha prescrição sobre a concentração. Então, depois disso aqui, pode ser que você precise fazer algum outro cálculo para decidir quantas ampolas vai utilizar, tá bom? Então, vamos continuar. Minha prescrição é 120 miligramas dividido por 40 miligramas por ml. Só corrigir aqui rapidinho isso aqui para vocês. 40 miligramas por ml, certo? Essas miligramas vão subir. 120 dividido por 40, eu até posso tirar aqui, ó, 0 em cima, 0 embaixo. 12 por 4 é igual a 3 ml. Eu vou precisar de 3 ml, tá bom? 3 ml. E aí, na verdade, isso aqui que tem nas alternativas é a quantidade de ampolas que eu vou utilizar. Nesse caso, como é que eu faço? Eu vou dividir, né? Eu vou dividir o número de ampolas, eu vou dividir esses 3 ml pela quantidade, o volume que tem em cada ampola. Entendeu? Então, a ampola tem 2 ml, eu encontrei 3 ml. Dividindo, né? Tá assim, ó. Número de ampolas vai ser igual a 3, né, ml dividido por 2 ml por ampola. Eu divido 3 por 2. 3 por 2 é igual a 1, não é isso? Coloco 2 aqui. 3 menos 2 dá 1. Vírgula. 0 aqui, né? 10 dividido por 2 dá 5. Aqui dá 10. Terminei a divisão. Então dá 1,5 ampolas. Beleza? 1,5 ampolas, que é o mesmo que uma ampola e meia ampola. Uma ampola e 0,5 ampolas. 0,5 é o mesmo que um meio, né? Metade. 0,5 de alguma coisa é metade daquilo. Tá bom? Tem alguma dúvida com relação a 0,5 equivaler a 1,5, a metade? Alguém tem essa dúvida? Se houver essa dúvida, só vocês pensarem aqui assim. 0,5, isso aqui é o mesmo que 5 dividido por 10. Porque se eu pegar o 5 e dividir por 10, eu coloco a vírgula uma casa para a esquerda, tá bom? E 5 dividido por 10, quando eu simplifico essa fração, aí já é uma questão de frações, né? Isso aqui dá 5 por 5 dá 1, né? 10 por 5 dá 2. Então, 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2, né? É o mesmo que meio, tá bom? Certo? É só para explicar aí o porquê que você iria marcar uma ampola e meia.
número de ampolas aí é só dividir o volume que você encontrou pelo volume de cada ampola. Se você tivesse encontrado que eram 4 ml que iria precisar e a ampola tem 2 ml, você iria dividir 4 por 2, entendeu? Se você descobrisse que eram 10 ml que iria precisar, aí você iria dividir pelos 2 ml de cada ampola, né? 10 por 2 daria 5 ampolas, entendeu? Deu para entender aí, Ellen? Meninas? Deu sim. Tá bom. Pronto. Então, a fórmula é basicamente a mesma, que eu estou usando em todas as questões, né? Tem algumas diferenças, alguns ajustes, é importante que vocês vejam, né? Porque se eu treinar vocês só para as da FGV, né, especificamente, vai que nesse concurso eles mudem alguma coisa, né? Então, é interessante diversificar, né? Se preparar para questões um pouco diferentes. Então, 1,5, né? Uma ampola e meia. Calma que tá acabando. Vai todo mundo dormir. Dormir feliz, sem pesadelo nenhum, porque todo mundo tá craque em matemática. Tá certo? Mas é isso, viu? E não desanime, como eu falei, né? Isso aqui, essas questões, né? Eu estou adentrando em questões de concursos anteriores. É interessante você ver que, ufa, FGV no cálculo de medicamentos parece ser bem mais fácil, né? Do que outras bancas. Entendeu? E pode falar. É FGV. o que nos toca. É. E além de parecer ser mais fácil do que outras bancas no cálculo de medicamentos, como eu falei, né, em qualquer concurso, o cálculo de medicamentos, quando cai, ele responde por uma pequena parcela das questões de enfermagem, entendeu? Então, deve ser uma ou duas questões que devem aparecer muito provavelmente, né? Então não desanime por isso, né? De todo modo, as questões de enfermagem, o conhecimento que é da área de vocês, sempre vale mais nos concursos. E aí tem outras disciplinas também, tá bom? Então, não desanime por isso, não. Apenas tentem praticar, dar uma revisada, pegar outras questões, praticar bem muito isso aqui que foi aprendido para vocês saberem resolver qualquer tipo, né? Um médico do trabalho prescreveu dexametasona, 8 miligramas, de 6 em 6 horas. Temos a 0,4% em ampola com 2 ml. O enfermeiro precisará de quanto? Esse 0,4%, como não diz nada, seria a mesma coisa, né? Equivalência entre gramas e ml, tá bom? O enfermeiro vai precisar de quantas ampolas aqui nesse caso? Então, mesma coisa. Tem aqui a prescrição de 8 miligramas e eu preciso converter essa concentração aqui, ó, que está em 0,4%, está expresso em gramas por ml. Quando não diz nada, você tem que lembrar, a correspondência, né, nos medicamentos é entre gramas e ml. 0,4% é em gramas por ml, tá bom? Do mesmo modo, quando dizia 1 para 30 mil, né, é 1 grama para 30 mil ml. Então, 0,4% gramas por ml. Tá bom? O símbolo de porcento não é uma unidade de medida, simplesmente uma divisão por 100 estilizada. Beleza? Então, em outras palavras, e é 8 miligramas, né? Em outras palavras, é isso aqui, ó, 0,4% em gramas por ml. 0,4%, lembra que eu falei? O porcento é uma divisão por 100. Beleza? Então, isso aqui dá quanto? 0,4 dividido por 100. Vou até botar para cá o 0,4, né? A vírgula estava aqui, entre o 0 e o 4. Como eu vou dividir por 100, eu vou passar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vem para cá, né? Uma casa. Vem para cá, uma casa. Vem mais uma casa para a esquerda. Então, a vírgula fica aqui. E aí eu tenho que colocar os zeros
respectivos, né? Então fica 0,004. Bom? Então eu tenho uma concentração que vai ser de 0,004 gramas por ml. Eita, ficou difícil, né? Se eu converter essas gramas para miligramas, já resolve o meu problema. Por quê? A prescrição está em miligramas, são 8 miligramas, beleza? Então, eu tenho aqui a minha concentração em gramas. Então, eu vou converter esses gramas por ml para miligramas por ml. Como é que eu faço isso? Uma grama convertendo para miligramas não são 1000 miligramas? Então, eu vou apenas multiplicar esse número por 1000. Entendeu? Vou multiplicar esse número por 1000. Então, a minha concentração... Deixa eu ter deixado mais espaço aqui, mas a minha concentração é igual a... como é que eu faço multiplicando esse 0,004 por 1000? O 1000 tem 3 zeros. Então, eu vou colocar a vírgula, deslocar a vírgula, 3 casas para a direita. Estou multiplicando por 1000. Entendeu? Estou multiplicando por 1000. Certo? Vou multiplicar aqui por 1000. Colocar uma multiplicação por 1000 para converter para miligramas. Então, a vírgula está aqui, entre esses dois zeros iniciais. Ela vem uma casa para a direita, 2, 3. Fica aqui à direita do 4. Ou seja, fica apenas 4 miligramas por ml. E agora ficou bem mais fácil de compreender o problema. Certo? Então, eu identifiquei que a minha concentração estava sendo mostrada como uma porcentagem apenas, e por padrão é grama por ml. Então, eu transformei, né, fiz a divisão, né, de 0,4% é que número exatamente. Então, eu resolvi essa divisão, vi que dava um número bem pequenininho em gramas por ml, converti para miligramas por ml, como? Multiplicando por 1000. Aí cheguei numa concentração de 4 miligramas por ml. E agora eu vou jogar naquela fórmula, né? O volume administrado vai ser igual à minha prescrição sobre a minha concentração. A prescrição não está aqui em cima, 8 miligramas? 8 miligramas. A minha concentração não está aqui embaixo, 4 miligramas por ml, não é? Então, 8 dividido por 4 dá quanto? 2 ml. Certo? O meu N, né, número de ampolas, vou botar assim com um pontinho para diferenciar do VA ali, viu? Para ninguém confundir. Meu número de ampolas vai ser igual a 2 ml da concentração que eu achei, e cada ampola também tem 2 ml. Beleza? Então dá uma ampola. 2 por 2 dá 1. Certo? Uma única ampola seria suficiente nesse caso. Então veja que é a mesma fórmula, né? Volume administrado vou dividir a prescrição, né? A quantidade da medicação pela concentração. Descubra o volume. Tá bom? Ellen, deu para entender aí? Meninas, Aline? Essa deu, assistindo? melhor. Pronto, tá bom. Certo? Então, o primeiro passo foi encontrar a concentração, né? E eu já transformei essa concentração para ficar mais simples, né? Na verdade, é até alinhado com o problema. Se eu tenho a prescrição em miligramas, né, eu não vou trabalhar com a concentração em gramas por ml. Eu teria que converter para miligramas por ml. Né? Tem que ser grama com grama, miligrama com miligrama, ml com ml. Né? Você não vai usar ml e litros, né, no mesmo cálculo. Tá bom? Então foi só para encontrar a concentração
numa unidade própria para eu trabalhar com essa prescrição. Encontrei a concentração de 4 miligramas por ml. Depois joguei naquela fórmula que eu já estou utilizando e encontrei que o volume administrado é de 2 ml. 2 ml, preciso de 2 ml. Cada ampola tem exatamente 2 ml, então uma ampola é suficiente. Tá bom? Próxima questão. A prescrição médica é tal, 1 grama intravenoso de 6 em 6 horas. Temos a cefalotina, né, sódica, frasco ampola, com 250 miligramas em pó liofilizado. E aí fala muitas informações que são acessórias, né? Serão utilizados quantos frascos, né, de 250 miligramas em um dia inteiro? Olha essa informação que também é diferente, né? Eles podem perguntar isso. Em um dia inteiro. Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Essa prescrição é de 6 em 6 horas, então serão quantas por dia? Você vai administrar quantas vezes por dia? Isso aí. Se são de 6 em 6 horas e um dia tem 24 horas. É só dividir 24 por 6, né? 24 por 6 dá 4. Então serão 4 vezes ao dia. Então você vai fazer o cálculo que nós já estamos vendo, mas você vai precisar, no final, multiplicar por 4. Porque o problema está perguntando em um dia inteiro. Tá bom? Então, nesse caso aí, o 6 em 6 horas não é acessório. Faz parte do cálculo, nesse caso aí. Tá bom? Então, a prescrição é 1 grama. Isso aqui é a minha prescrição. A minha concentração, eu vou utilizar, né? Eu posso representá-la de diversas formas, né? Mas eu posso dizer simplesmente que é 250 miligramas por frasco. Posso usar essa unidade, não tem problema. 250 miligramas por frasco. Pronto. Certo? 250 miligramas por frasco. Ou então, já que não envolveu volume aí, nesse caso, não apareceu volume nem nada, eu posso simplesmente fazer aquele cálculo, né? Eu não já descobri a prescrição, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Eu vou fazer, na verdade, só esse finzinho aqui, ó. Depois que eu descobri a prescrição, né, eu jogo nessa fórmula aqui, ó, para descobrir o número de ampolas, o número de frascos, aqui embaixo, ó. Eu vou colocar o que eu descobri, vou dividir, né, pela quantidade da medicação que tem na ampola, ou no frasco, ou no comprimido, e vou descobrir quantos eu vou precisar. Já posso fazer direto. Entendeu? Poderia fazer assim também. Certo? Tem 2 formas de fazer. Eu vou escolher essa segunda já para a gente dividir, né? Outra coisa, você tem aqui gramas e aqui embaixo o frasco tem 250 miligramas. Então você precisa converter, né? Ou 1 grama para miligramas ou 250 miligramas para gramas. Qual é o melhor? Seguindo aquela ideia que eu dei para vocês evitarem trabalhar com números decimais, né, com frações, então você vai converter 1 grama para miligrama, que vai dar 1000 miligramas. Tá bom? Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas, não é isso? O número de frascos, eu vou colocar agora um NF, porque eu estou contextualizando, né? Não é frasco, né? Frasco ampola. Vou colocar assim, certo? NF. Não é nota fiscal, viu, gente? É frasco, tá bom? O número de frascos que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Eu vou dividir as minhas 1000 miligramas da minha prescrição, que eu preciso, né? Pela quantidade de miligramas que tem em um único frasco, entendeu? 250 miligramas, tá bom?
Vou tirar aqui um zero em cima, um zero embaixo. 100 dividido por 25, eu sei que dá 4. Certo? 100 dividido por 25, eu já sei que dá 4. Então, eu vou precisar aqui de 4 frascos, né? Frascos. Só que tem aquele detalhe que eu falei no início. 4 frascos por vez. Lembra que eu falei no início? Se ele quer de 6 em 6 horas, mas a questão pede que você diga em um dia inteiro, então você vai ter que verificar. Um dia tem 24 horas, dividido por 6 horas dá 4 vezes por dia, então no final você vai precisar multiplicar isso por 4. Então a cada administração você vai dar 4 frascos, beleza? Mas não serão 4 vezes ao dia esses 4 frascos? Isso confunde muita gente, né? A pessoa viu aí 4 frascos, são 4 vezes ao dia, então é um frasco de cada vez. Não, são 4 frascos por vez. Multiplicando por 4, são 4 vezes ao dia, então serão 4 vezes 4, que dá 16, beleza? 4 frascos, botar até assim, ó, por vez, né? Certo? Então, 4 vezes 4 é igual a 16 frascos por dia, beleza? 16. Deu certo aí? Deu para entender todo mundo? Deu. Show. Deu sim, professor. Desculpa aí, apertei na mãozinha, mas eu não vou perguntar nada não, foi sem Tá bom, querer. tá certo. Deixa eu só olhar aqui, faz um tempinho que eu não olho o chat. Tá ok. Eu vi que ela tinha escrito já 16 frascos. Socorro Deus, vou esperar aí. 0,04. Ah, meu Deus, não leio isso não, pelo amor de Jesus. Tá bom, tá certo. Tava só procurando a informação. Pronto, então vamos lá. Considere a seguinte prescrição médica, tal. Penicilina cristalina, 3.750.000 unidades internacionais, né? E vai colocar em 100 ml da solução fisiológica, né? E vai correr em 30 minutos. Para o preparo, né? E a administração dessa medicação, o técnico de enfermagem utilizou um frasco de penicilina cristalina de 5 milhões de unidades, né? 8 ml de água, lembra, 5 milhões de unidades já tem 2 ml e vai acrescentar 8 ml de água para reconstituir. E usou uma bomba de infusão volumétrica, com a velocidade de infusão calculada em ml por hora. Tudo isso é importante de observar, né? ml por hora. O volume da medicação a ser retirado do frasco e o fluxo de infusão são. E aí, quais valores eu vou utilizar, né? Essa questão tem até pouco espaço aqui. Eu vou usar a parte de cima, viu? Então, vamos lá. 5 milhões de unidades em 10 ml, nós já vimos que quando a gente divide 5 milhões por 10, dá 500 mil. 5 milhões. Ganhou 5 milhões na Mega Sena para dividir por 10 pessoas. Dá 500 mil para cada um. Tá bom? Só para agilizar um cálculo que nós já fizemos anteriormente. Tá certo? Então, 5 milhões de unidades dividido por 10 ml dá 500 mil. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, o meu volume a ser administrado é igual a prescrição sobre a concentração, não é isso? Sendo que a minha concentração são 5, né, milhões, né, unidades dividido por 10. O IML. Entendeu? Que é igual a 500 mil, né?
500 mil. Beleza? 500 mil UI por ml. Eu passo a limpo. Já vi que essa questão deveria ter colocado a fonte um pouquinho menor para ter mais espaço. E aí o seguinte, colocando esses 500 mil aqui na concentração, né? E a minha prescrição, eu vou descobrir o volume que eu vou administrar. Então, 3.750.000, né? De UI dividido por 500 mil UI por ml. Beleza? Então aqui em cima eu tenho 4 zeros, né? Vou tirar 4 zeros aqui de baixo. Então eu tenho 375 dividido por 50. 50 vezes 7 dá 35, né? 350, aliás. 50 vezes 7 dá 350. E o 25 que sobra, dividido por 50, é metade, né? É meio. Então dá 7,5. 7 e mais uma metade. Entendeu? Então, esse primeiro valor aí, de volume, eu já sei que dá 7,5 ml. Isso aqui também eu vou cortar o I com o I. Tá bom? Então, o volume é 7,5 ml. Aí um detalhe importante, ó. Essa daqui já está fora, não é isso? Essa está fora e essa está fora. Só tem essas duas possibilidades aqui embaixo. E eu aconselho que vocês sempre façam esse tipo de marcações, desenvolvam o seu próprio padrão, se não quiser usar esse tracinho para anular as questões, né, as alternativas, aliás, você pode fazer a marcação que você quiser, mas faça esse tipo de marcação, porque se você não consegue resolver uma questão, está em dúvida em uma ou outra alternativa, isso vale para tudo, não só para cálculo de medicamentos, qualquer concurso, qualquer disciplina, tá bom? Se você não está conseguindo resolver uma questão, mas tem certeza de que algumas estão erradas, já, você faz uma eliminação, faz uma marcação significando que você eliminou aquelas alternativas. E aí, travou, não conseguiu decidir, né? Ficou com duas alternativas e não conseguiu definir qual das duas está correta. Passe para a próxima questão, você vai passando adiante. No final, você volta para revisar as questões que você deixou pela metade, entendeu? Mas você não vai ter o retrabalho de começar do zero, porque você só vai jogar aquelas alternativas que você que você deixou para julgar, tá bom? Então isso é importante também para você ganhar tempo no concurso. Demorou demais, o tempo é escasso para cada questão, demorou demais, passe para a próxima questão. Lá na frente você vai voltar e existem informações na própria prova que podem te ajudar, né? Então quando você voltar você pode ter percebido informações na própria prova que podem ajudar, ou então você vai estar com a mente mais refrescada para tratar daquela questão, né? Depois do estresse de parar na questão e não conseguir resolver. E aí você consegue resolver, né? Mas sem o retrabalho de começar do zero, tá bom? Então isso é importante, fazer esse tipo de marcação nas questões, beleza? Não fiz antes porque nenhuma das alternativas, nenhuma das questões tinha essa característica, né? Eu já consigo eliminar algumas alternativas baseado numa parte do cálculo. Pronto. Estou fazendo agora e falando isso para vocês agora. E aí ele fala, né? O volume da medicação a ser retirado do frasco e o fluxo de infusão. Agora eu vou calcular o fluxo de infusão, né? Que é a taxa de infusão, é a mesma coisa. Taxa, fluxo, viu? Fluxo de infusão, taxa de infusão, a mesma coisa. Tá bom? Gotejamento também chama assim, né? Como é que fica a fórmula aqui desse fluxo de infusão? Quem é que me diz? Quem é que me lembra qual é a fórmula? Eu tenho o volume em ml, não é isso? O tempo foi dado aqui 30 minutos. E ele quer em ml por hora.
que é que eu posso fazer aí nesse caso? Ele quer em ml por hora. No caso, é o volume vezes 60, né? Dividido pelo tempo. Oi? Volume vezes 60 dividido pelo tempo. Ó. Ele deu ml minutos, não é isso? Ml minutos. E aqui, ó, nenhuma dessas alternativas, dessas fórmulas aqui, me dá a possibilidade de calcular em ml por hora. Entendeu? Esse é um problema de você memorizar fórmulas demais, certo? É importante mostrar essa questão que é para você observar esse fato, né? Nenhuma dessas fórmulas aqui vai se aplicar exatamente ao cálculo que eu estou querendo fazer agora, porque ele quer o resultado em ml por hora. Nenhum aqui tem ml por hora como resultado, entendeu? Então, como é que a gente resolve isso? Vamos lá, vamos pensar. Aqui. Então, vamos voltar naquela ideia inicial, né? O fluxo de infusão, né? Vou chamar como ele chamou aqui nessa questão, fluxo de infusão, mas é aquela taxa de infusão que eu estava chamando, viu? Fluxo de infusão é, de algum modo, o volume dividido pelo tempo, tá bom? O volume já está em ml, né? 75 ml. E o tempo está em minutos. O que é que eu faço com esse tempo? O ideal seria eu já converter, né, para horas agora, entendeu? Eu posso converter agora ou no final. Tem outro detalhe aqui importante na questão, gente. Pronto, então o volume, na verdade, serão 100 ml, né? O volume que eu vou utilizar é igual a 100 ml mais os 7,5 ml que eu vou aspirar. Entendeu? Então, meu volume que eu vou utilizar aqui nesse caso serão 107,5 ml. Deu para entender aqui o porquê que o volume são 107,5 ml? É porque é o 100 do soro mais 7,5 da Isso. medicação. Né? Na questão diz, eu descobri que para pegar aquela prescrição de penicilina, eu precisava aspirar 7,5 ml. Eu calculei isso no início. Só que esses 7,5 ml que eu aspirei, eu vou jogar dentro dos 100 ml da prescrição de soro fisiológico. Então, 100 mais 7,5 dá 107,5 ml. Tudo bem aí para todo mundo? Todo mundo entendeu essa parte? Então, são 107,5 ml. 30 minutos em horas. São quantas horas? 30 minutos são quantas horas? Meia hora, não é isso que a gente chama? Esse meio eu já mostrei para vocês, né? O meio é o mesmo que 0,5. Eu posso trabalhar com o meio, 1/2, né? Eu posso trabalhar com 0,5. Para facilitar, a gente pode transformar, né? Esse 30 minutos em horas. Como é que eu faço isso? Quando eu quero converter de horas para minutos, eu multiplico por 60. Quando eu quero converter quando eu quero converter de minutos para horas, eu divido por 60. Então é só dividir 30 minutos por 60 que eu vou chegar à minha quantidade de horas. 30 por 60 eu sei que é 0,5, é meio, a metade, entendeu? Então eu posso usar esse resultado no meu cálculo, tá bom? Eu vou usar o 1/2, vocês vão entender. Ó, deixa eu colocar aqui 30 minutos, 30 minutos é igual a 0,5 ou 1/2, né? Em horas.
Posso usar esses dois valores. Posso usar o 0,5 na fórmula ou 1/2 na fórmula. Beleza? Só que eu acho que vai ser mais fácil se nós usarmos o 1/2, apesar de ser uma fração. Vocês vão entender. Então, o fluxo de infusão vai ser o meu volume dividido pelo tempo, não é isso? E ele quer o resultado em ml por hora. Então, por isso que eu já transformei aqui o tempo de minutos para horas, né? Ou você usa 0,5 ou usa 1/2. E eu vou usar 1/2. Então, como é que fica aqui? Volume é igual a 107,5, é isso? ml dividido por... Lembra que eu falei que eu vou usar 1/2 nas horas? Dividido por 1/2. Eita, tem uma divisão de frações. Como é que eu resolvo uma divisão de frações? Já revisando com vocês um pouquinho sobre divisão de frações. Divisão de fração é o seguinte, você repete a primeira fração. Quem é a primeira fração? É 107,5. 107,5 sobre 1. Quando não aparece nada embaixo de número, você pode colocar sobre 1. É a mesma coisa. Então, 107,5 é o mesmo que 107,5 sobre 1. Beleza? Então, a regra é, você repete a primeira fração, o primeiro número, e multiplica pelo... Você inverte a segunda fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1/2 é 2/1, que é o mesmo que 2. Ou seja, eu vou multiplicar por 2, vou dobrar. Entendeu? É por isso que é mais fácil do que eu dividir por 0,5. Certo? E aí já é um macetinho para vocês, né? Sempre que você for dividir um número por 0,5, é só multiplicar ele por 2. Sempre que você for dividir um número por 1/2, por meio, né? É só multiplicar por 2. É a mesma coisa. Beleza? Grave isso. Então, aqui o meu fluxo de infusão vai ser igual a, repito, 107,5, que é a minha primeira fração. Não vou colocar o embaixo dele, não precisa. E vou multiplicar pelo inverso de 1/2, que é simplesmente 2. Isso aqui vai me dar 215. 215 ml por hora. Beleza? Então, qual a alternativa? 7,5 ml e 215 ml por hora. Só comentando um pouquinho sobre chutes, né? Que é algo que acontece, né, em concurso, né? Lembra que eu falei sobre você marcar as alternativas que você resolveu eliminar? Então, por uma questão de estatística, se você tiver que chutar nesse caso, você teria apenas duas alternativas, ou seja, você tem 50% de chance de acertar. Se você fosse chutar com 5 alternativas, você teria apenas 20% de chance de acertar. É uma probabilidade bem menor, tá bom? Então, mesmo que você precise recorrer a esse recurso, né, o ideal é que vocês aprendam e saibam o que estão fazendo, tanto para o concurso quanto para a vivência de vocês lá na frente, tá bom? Mas se precisar recorrer a esse recurso, essas marcações são importantes, que é para você saber, você ter uma chance maior de acertar, se for chutar, tá bom? Beleza? Sim. Dúvida nessa questão, gente? Deu para entender aí direitinho o que foi que eu fiz? O meu TI, né, virou FI. É a mesma coisa, né? Taxa de infusão, fluxo de infusão, gotejamento, taxa de gotejamento, certo? Então eu primeiro descobri que minha concentração era de, na verdade, né, quando eu faço quando eu coloco, né, a água na penicilina, entendeu? Eu descobri que a minha concentração é de 500 UI por ml. Com isso eu joguei naquela fórmula que eu já estava fazendo, certo? E o meu volume administrado é igual a prescrição sobre a concentração.
e descobri que o volume que eu vou precisar aspirar é de 7,5 ml. E aí esse 7,5 ml eu adiciono nos 100 ml da prescrição, né, de soro fisiológico, fico com 107,5 ml. Jogando na fórmula da taxa de infusão, eu sei que eu já tenho o volume em ml, não preciso transformar, então não aparece número em cima. E o meu tempo eu converti antes para horas. 30 minutos é 0,5 horas ou meia hora, né? 1/2, né? 1/2, né? Certo? Meia hora. Beleza? E aí joguei essas informações na fórmula e descobri que são 215 ml por hora. Tá ok? Qualquer dúvida é só perguntar, viu, gente? A prescrição médica é amoxicilina em suspensão via oral, devendo ser administrado 380 mg de 12 em 12 horas. O frasco do medicamento possui uma apresentação de 250 mg por 5 ml. Quantos ml devem ser administrados em cada dose? Então, isso aqui é minha concentração, só que eu vou dividir 250 por 5. E aqui é a minha prescrição. Então, mesma coisa, o volume administrado, né, igual a minha prescrição dividido pela minha concentração. Só que a minha concentração é igual a 250, ele está dizendo aqui, ó, 250 miligramas, né, dividido por 5 ml. É isso que ele está dizendo, 250 miligramas por 5 ml, é só dividir. Então, 250 por 5, ó, se você esquecer o zero por enquanto e colocar no final, 25/5 dá 5. Então, 25/5 dá 5 e eu coloco o zero que tem ali no final. Então, 50 miligramas por ml. Essa é a minha concentração. Jogo na fórmula, né? Então, eu tenho 380 miligramas dividido por 50 miligramas por ml. Beleza? 380 por 50 dá 7, né? 50 vezes 7 dá 350, então dá 7, aí sobra 40, né? 40 por 50, a gente sabe que dá 1,8 aí, entendeu? Vamos ver, vamos fazer a conta, né? Para ficar claro para todo mundo. Então, 380 miligramas, né? Vou até tirar aqui, mais fácil, né, gente? 380 miligramas, né? Fica 38 por 5. Tá bom? Esqueça esse zero aqui, depois eu tiro. 38 por 5. 3 por 5 não dá, né? Então vou usar já o 38 mesmo. Como eu falei, né? 38 por 5 eu sei que dá 7. Aqui dá 35, né? Sobra 3, beleza? Esse 3 eu coloco uma vírgula aqui no quociente, um zero aqui. 30 por 5 eu sei que dá 6, né? Eu tinha feito como se fosse sobrado 40, mas sobra 30, né? De 380 menos 350, que eu tinha feito mentalmente, né? Sobrava 30, então é por 6 mesmo, né? 7,6. Beleza? Já pensei que foi um erro de arredondamento da banca, mas na verdade não. Fazendo o cálculo, tá aqui, ó, 7,6. Então o volume administrado é igual a 7,6 ml, né? 7,6 ml. Essa foi parecida com as outras, né? Mais simples. Certo? Então, continuando. 18 anos, sexo, diagnóstico de cetoacidose diabética. Soro fisiológico, 100 ml, tem que lembrar disso. Insulina regular, 20 unidades. Infundir 5 unidades por hora. Considerando que o enfermeiro dispõe de bomba de infusão programada em mililitros por hora,
para administrar corretamente essa medicação, a velocidade de infusão deve ser de quanto? Então, aqui é o seguinte, ó, você vai descobrir o tempo com essas informações aqui. São 20 unidades e são 5 unidades por hora, então serão quantas horas? Você vai usar isso aqui para descobrir o tempo, tá bom? E aqui é o volume mesmo que você vai usar, né? Nesse caso. Então, insulina regular 20 unidades, né? Meu tempo aqui, ó, vai ser igual a 20 unidades dividido por 5 unidades, eu vou botar assim, viu? Um Uzinho minúsculo por hora. Esse unidades, né, eu vou cancelar, 20 por 5 dá igual a 4, né? Sobra 4 horas. Beleza? Então, descobri com aquelas informações que são 4 horas. Você pode fazer intuitivamente, são 20 unidades e são 5 em cada hora, então serão 4 horas. Né? Pode contar no dedinho, pode fazer como você achar melhor. Mas eu estou já explicando para você, né, que é só você dividir aí a quantidade de unidades pela a quantidade de unidades por hora. Né? Já chegou em quantas horas você vai utilizar. Outra coisa é que o cálculo quer ml por hora. Eu já tenho volume em ml e já tenho o tempo em horas. Então pronto. A fórmula vai ser direta, né? Minha taxa de infusão, né, vai ser diretamente volume sobre tempo. Não tem que colocar nenhum número a mais para converter nada. Tá bom? Simples assim. Então eu tenho 100, né, ml dividido por 4 horas. Isso aqui vai dar quanto? 100 por 4 dá 25. 25 ml por hora. Opa, bati aqui no teclado. Pronto, 25 ml por hora. Tá bom? Então, letra A, não é isso? Aí, deu para compreender essa questão? Mesma forma de gotejamento, como ela quer em ml por hora, aquelas fórmulas que vocês costumam ver nos cursos de vocês sempre traz gotas, né? Então, se colocou ml, já matou aquelas fórmulas, certo? Mas você tem que observar as unidades. Só você observar as unidades para ver se você realmente precisa fazer alguma conversão. Kailane, né? Parece tão fácil ele fazendo. Mas pratica, entendeu? Pratique bastante. Tem que praticar. Até ficar fácil. Se você praticar, aí o conhecimento vai entrando na sua mente. Como eu já falei no início. Pode falar, Ellen. Agora, essa fórmula aí de TI, volume sobre o tempo, é igual a microgotas por minuto, que é volume sobre o tempo, mas não tem relação nenhuma. Como é? Não exatamente, né? Entendi. É igual aquela fórmula, mas o porquê que aquela fórmula é daquele modo? Certo? Porque você estava dividindo, você estava convertendo ml para microgotas, multiplica por 60, e embaixo estava convertendo tempo para minutos, multiplica por 60 também. Então, coincidentemente, aquela fórmula é que era só dividir V pelo tempo, entendeu? E aqui foi uma coincidência mesmo, né? Eu analisei, tem os dados em ml por hora, e também a questão está pedindo ml por hora, então não preciso fazer mais nada, é só dividir volume pelo tempo. Tá bom? Coincidentemente, a fórmula é a mesma, mas é pura coincidência. Tá bom? Aí, né? Beleza. Certo? Tudo bem aí? Vamos passar. Criança 3 anos, 15 quilos, tratamento de infecção, estafilococcus aureus, então vancomicina 15 miligramas, não é isso?
Aqui é a minha prescrição. Considera a recomendação de 5 miligramas por ml, né? Isso aqui é uma concentração. Como concentração máxima de diluição do medicamento, o volume de solução fisiológica a ser utilizado para diluição por dose é... Então vamos lá, essa aqui é a minha concentração, gente. Simples assim essa questão. Acho que ela é a última. O volume administrado é igual à minha prescrição, né? Sobre concentração. Então eu tenho 150 miligramas, não é isso? Dividido por 5 miligramas. Veja que está miligrama em miligrama, por isso que eu não vou fazer conversão nenhuma. Dividido por 5 miligramas por ml. Beleza? Esse miligrama vai sair, né? 150 por 5, se você esquecer o zero por enquanto, fica 15 sobre 5, né? Coloca o zero no final. 15 sobre 5 dá 3. Coloca no zero. E a unidade ml, né? Então, 30 ml. E aí? E mais uma. Próxima que seria já para a próxima aula. Ah, não. Tem mais algumas, eu acho. Então, continuando. Deu para entender essa questão anterior? Ela foi mais rápida, né? Mais direta. Eu fazendo parece ser fácil, né? Então vamos continuar. Para o tratamento de RN com suspeita de sífilis congênita, cristalina, então penicilina, cristalina, né? 170 mil unidades. Para administrar essa medicação, a enfermeira utilizou frascos de penicilina, de 5 milhões, né? Então 5 milhões e 8 ml de água, né? Ele adiciona aquele padrão, né? 5 milhões, já tem 2 ml, coloca 8 para fazer 10. Se for 10 milhões, já tem 4 ml e coloca 6 para formar 10. Então, retirando do frasco a dose correta do medicamento, ele que rediluiu em 5 ml de soro fisiológico a 0,9%, considerando que para a infusão em 30 minutos de solução preparada, utilizou boreta, o volume contendo a dose correta, retirado do frasco de penicilina e a velocidade de cotejamento em microgotas por minuto são... Então, vamos lá. Então, isso aqui é a minha prescrição, né? E eu vou usar essa informação daqui para calcular a minha concentração, beleza? Então, o volume administrado é igual a prescrição sobre concentração, mais a minha concentração. Lembra que quando... Vocês podem até memorizar isso, né? Quando você faz a reconstituição da penicilina, né? De 5 milhões, se vocês forem observar, todas as vezes que eu calculei a concentração, deu 500 mil por ml. A de 10 milhões sempre vai dar 1 milhão por ml. Por quê? Porque sempre você vai estar diluindo para chegar a 10 ml. Então é só dividir por 10, um dá 500 mil, o outro dá 1 milhão. Pronto, memorize isso também. Certo? Então já vou colocar direto, já que nós vimos algumas vezes esse cálculo. A concentração é igual a 500 mil UI por ml. Tá bom? Então você pode até memorizar, porque sempre vai dar isso aí. 500 UI por ml, quando você reconstitui. E o de 10 milhões vai dar 1 milhão por ml. 1 milhão de UI por ml. Beleza? E aqui fica 170, né? 170 mil UI dividido por 500 mil, né?
UI por ml. Beleza? Aqui em cima eu tenho 4 zeros, né? Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4. Ficou só o 17 sobre 50. Vocês prestem atenção, porque eu teve uma vez resolvendo esse tipo de questão que o U, eu fiz um U muito parecido com um zero, né? E quando fui cortar, cortei o U do UI, entendeu? Então, fiquem fiscalizando também o professor, porque às vezes a pessoa na pressa confunde. Tá bom? Então, 17 sobre 50. Quanto é que dá 17 sobre 50? Como é que eu faço esse cálculo? Vou fazer aqui no cantinho. 17 por 50. Isso aqui vai dar 17 não dá por 50, então já começo colocando 0,5 e um zero aqui. 170 dá. 170 por 50, eu sei que dá 3, né? Sei que dá 3. E aí aqui dá 150, não é isso? 0, 2. Aqui sobrou 20, né? Eu posso colocar um zero, não vou colocar mais zeros aqui, só se eu fosse 2 vezes seguidas colocar o zero aqui no dividendo. Aí eu colocaria lá no quociente, entendeu? Mas nesse caso não. 200 já divide por 50, então só colocar o 4 aqui. Dá 200, né? 4 vezes 50 dá 200 e aqui dá 0. Beleza? Então o volume é de 0,34. Você já pode até, ó, marcar essa alternativa aqui, porque é a única que traz esse volume de 0,34. Beleza? Considerando que a infusão é de 30 minutos de solução, prepara, utiliza o amburete, tal. Então ela vai adicionar esse 0,34 ml, não é isso? Vou escrever aqui, ó. VA é igual a 0,34 ml. Ela vai adicionar isso aí a esses 5 ml, né? 5 ml. Quando ele fala assim, rediluiu, tem muitas questões que deixam margem para anulação, entendeu? Às vezes a banca está querendo dizer que somou com esses 5 ml e às vezes ela está querendo dizer que acrescentou a quantidade para chegar a 5 ml, entendeu? É diferente. Então, se você somar com 5 ml, dá 5,34 e às vezes a banca estava pensando que falando desse jeito, a pessoa iria entender que era para acrescentar mais solução, né? Até chegar em 5 ml. Mas aí não deixa claro, entendeu? Mas vamos lá, o padrão é você somar mesmo, né? Então, rediluiu em 5 ml, fica 5,34 ml para correr em 30 minutos. E ele quer saber o resultado em microgotas por minuto. Beleza? Então vamos lá. O volume que eu vou usar, no fim das contas, o volume vai ser igual a 5 mais 0,34, que é igual a 5,34 ml. Beleza? Aí a minha taxa de infusão, como é que fica a fórmula? Vai ser igual a volume sobre tempo, né? Ele quer em microgotas, certo? Eu não vou voltar lá na tabelinha, não, vou mostrar para vocês aqui daqui mesmo. Ele quer em microgotas, né? Então o volume não está em ml. Para chegar em microgotas, eu multiplico por 60. 1 ml são 60 microgotas. 1 ml são 20 gotas, né? Uma gota são 3 ml. Isso é o mesmo que dizer que 1 ml também são 60 microgotas. Beleza? Então, deu ml, que é microgotas. Estou multiplicando aqui em cima por 60. E o tempo está em minutos, né? E ele quer de fato microgotas por minuto. Então eu vou dividir só por 30, sem fazer mais nada. Beleza? Ah, não tem uma fórmula que tem 60 em cima e 30 embaixo. É porque, na verdade, ó, 60 por 30 fica assim, ó.
Não, esqueçam isso, né? No caso, foi 30 de já depois que eu substituí, entendeu? Não seria uma outra versão da fórmula, tá bom? Esqueça essa fala aí, por favor. Certo? Então, o volume vezes 60 dividido por 30, eu vou de fato dividir o 60 por 30, vai dar 2, vai ficar 2 vezes o volume, mas não quer dizer que eu estou criando uma nova fórmula, tá certo? Eu já substituí. O 60 aí de cima é da conversão, aí poderia participar de uma fórmula, entendeu? Mas o 30 de baixo é porque eu já fui substituindo o tempo, né? Então, eu confundi porque eu pulei a etapa. Deixa eu só corrigir aqui para vocês, para ficar melhor. Entendeu? O problema foi aqui, que eu já substituí quando eu estava julgando a fórmula. É bom que vocês já observam um pouco mais. Então, volumes vezes 60, né? O tempo embaixo. Vou fazer alguma coisa com o tempo? Não vou, porque o tempo está em minutos, né? Aqui, ó, 30 minutos. E eu quero, de fato, o resultado em microgotas por minuto. Beleza? Então fica assim a fórmula, V vezes 60 sobre T. Tá bom? Então, quando eu substituo na fórmula, eu tenho 5,34, não é isso? 5,34 multiplicado por 60 dividido por tempo em 30 minutos. Beleza? 60 por 30, né? Sobra 2 aqui. Então fica 5,34 vezes 2. Tá bom? 5,34 vezes 2 é só somar. R$ 5,34 mais R$ 5,34 dá quanto? R$ 10,68. Eu faço muito isso, né? Pergunto para a pessoa de forma monetária, né? Porque a pessoa consegue resolver. Aí quando é 5,34 vezes 2, então 5,34 mais 5,34, ela não sabe. Dinheiro e restante todo mundo sabe, né? Entendeu? Quando envolve dinheiro, aí todo mundo acerta, entendeu? Então, R$ 5,34 mais R$ 5,34 dá quanto? R$ 10,68. A pessoa sabe resolver de cabeça. Tá bom? Então, 10,68. 10,68, né? Microgotas por minuto. Aí temos aquele problema que eu já falei para vocês, né? Qual é o arredondamento correto aí? Se eu vou manter até aqui, né? E vou desprezar esses outros dígitos, o primeiro dígito que eu vou desprezar é um 6. E pela regra eu deveria arredondar, portanto, para cima. Então ficaria 11. Não é isso? Mas a banca entende que é 10. Beleza? A banca entendeu que é 10. Aí é um problema da banca. Deixa margem para anular a questão. A gente sabe que na prática, na vivência de vocês, não vai fazer diferença você colocar, né, 10 ou 11 microgotas por minuto, muito provavelmente, para a maioria dos medicamentos. Não é verdade? Então é por isso que talvez seja até uma praxe, né, da área. Simplesmente despreze as casas decimais, bota 10 mesmo. Mas, quando a gente fala de concurso, precisa respeitar a matemática envolvida, entendeu? Inclusive as normas, né? Tem uma norma da ABNT, por exemplo, envolvidas. E se a banca não respeita isso, aí ela abre margem para anulação da questão. Beleza? Mas deu para entender aí 0,34 ml e gotejamento, né, de 10 microgotas por minuto. Vou botar aqui para ficar claro, taxa de infusão.
Segunda banca, né? DRs. Opa, depois eu corrijo isso aí. Um M com 4 pernas. Eu reviso tudo isso e mando para vocês. Continuando, foi prescrito glicose, 25 gramas, vínula venosa, o setor de farmácia dispõe de glicose 50%, ampola com 20 ml. Após realizar o cálculo posicional de enfermagem, deverá aspirar quanto? Para administrar a dose prescrita. Então vamos lá, nesse tipo de questão, né? Foi prescrito glicose 25 gramas via endovenosa. Então, prescrição aqui de 25 gramas, né? E tem glicose a 50%. Então, lembra que esse 50% é uma forma de representar a concentração? Tá bom? Então, eu tenho aí a prescrição e a concentração. 50% em gramas, lembra? Gramas por ml. A correspondência é essa, gramas para cada ml. E como já deu a prescrição em gramas, felizmente eu não vou precisar fazer conversão nenhuma. Só vou transformar 50% em um número que de fato representa, né? 50 sobre 100. Então vamos lá, 50% é igual a 50 sobre 100. Quando eu simplifico essa fração, 50 sobre 100, posso até tirar aqui, né? 5 sobre 10 ou 50 sobre 100 é a mesma coisa, são frações equivalentes. 5 sobre 10 é o mesmo que 1 sobre 2. Então é 1 meio, né? Ou 0,5, posso fazer assim, mas lembra que na outra questão eu usei o meio e aqui eu vou fazer o meio pelo mesmo motivo, porque quando eu inverter a fração, eu vou multiplicar por 2. Tá bom? Então, 1 meio em gramas por ml. Beleza? Então, quando eu venho naquela forma do volume administrado ser igual à prescrição sobre a concentração, eu vou simplesmente colocar os meus 25, né, gramas, né, dividido por 1 meio gramas por ml. Certo? Esse 25 vai ficar multiplicando por 2. Por que multiplicando por 2? Lembra que eu falei? Na divisão de frações, a primeira fração aí que eu tenho é 25 sobre 1. Não preciso colocar o 1 embaixo do 25. Dividido por 1 sobre 2, né? Meio, né? 1 meio. Então, eu repito a primeira fração, que é 25, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu inverto 1 meio, fica 2. 2 sobre 1, que é mesmo que 2. Tá bom? Então, é por isso que facilita eu apenas multiplicando 25 vezes 2, né? ml é igual a 50 ml. Beleza? Deu para entender essa questão, gente? Diferença que tem a prescrição lá já em gramas, né? Geralmente já estava aparecendo nas outras questões em miligramas. Parecido com uma questão que resolvemos agora há pouco, tem a concentração apresentada em porcentagem. Então, só você lembrar que é uma forma de representar a concentração e, por padrão, é gramas por ml. Beleza? Então, a informação de que a ampola tem 20 ml nem importou nessa questão. Só se perguntasse quantas ampolas, aí você ia dividir 50 ml que você precisa por 20. Beleza? Mas não foi o caso. E aí tem uma para 10.000, uma questão daquela que nós já fizemos. Deixa eu ver aqui até onde vai.
usando comprimidos, né? Prontinho, eu vou fazer essa questão aqui e a gente está perto do nosso horário já, né? Sei que até já baixou o número de pessoas aqui, tá bom? Vamos continuar aqui nessa questão. Foi prescrito 500 ml, né, de o KMNO4, não é isso? Naquela proporção de 1 para 10.000 ml, né, 1 grama para 10.000 ml, usando comprimidos, né, de 50 miligramas. E aí vai utilizar quantos comprimidos? Semelhante ao que nós vimos, né, e que vocês acharam um pouquinho mais difícil. Então vou resolver essa questão também. O volume administrado, deixa eu ver aqui, foi prescrito 500 ml. Isso aqui é o meu volume administrado. E aqui é a minha concentração, né? Gramas, ml. Beleza? Eu vou usar aquela mesma forma. Então, a minha concentração está dizendo aí que é 1 grama para 10.000 ml. E o comprimido está em miligramas. Então, lembra que eu vou fazer aquela conversão lá de 1 grama são 1.000 miligramas. Então, minha concentração vai ser 1 sobre 10.000, não é isso? 1 para 10.000 é 1 para 10.000, 1 sobre 10.000 é uma divisão. 1 grama sobre 10.000 ml. Mas eu já vou converter a grama para miligrama, para facilitar o cálculo depois, já que o comprimido apresenta em 50 miligramas. Tá bom? Então eu tenho 1.000 miligramas dividido por, é isso aqui, 1 grama está aqui, 1.000 miligramas, dividido por 10.000 ml. Beleza? Então eu vou tirar 3 zeros aqui em cima, 3 zeros aqui embaixo, fico com 1 sobre 10. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar que é 0,1. Então é 0. E Até aí eu fui. aí o meu mouse que não está respondendo, né? O canetinho. Deixa eu voltar para... Tá aparecendo para vocês e não está aparecendo para mim. Deixa eu apagar aqui. Ele estava escrevendo e não estava aparecendo aqui para mim. Tive que sair para outra tela e voltar. Então, vamos lá. Igual a 0,1 miligrama por ml. Para mim também. Oi? Sim, não estava aparecendo para mim, mas agora sim. Certo. Tá bom. Então, 0,1 miligramas por ml. Essa é a concentração. Aí, mesma coisa, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês já podem usar essa fórmula aqui, né? A prescrição vai ser igual a o volume, né, administrado multiplicado pela concentração. Eu apenas rearranjei aquela fórmula que eu já estava trabalhando, tá bom? Mas se você quiser, você pode usar a mesma fórmula, só vai ter aquele trabalho de usar as regrinhas da equação do primeiro grau para poder resolver. Ou você já usa essa fórmula, ou você resolve a equação do primeiro grau. Beleza? Então, a minha prescrição vai ser igual a 500 ml multiplicado por 0,1 miligrama por ml. Esse ml vai cortar aqui, né? Eu vou pegar um zero do 50 e vou avançar essa vírgula uma casa para a direita do 0,1. Então vai ficar 1. Em outras palavras, eu vou cortar, né, um zero daqui, multiplicando com esse zero e a vírgula daqui. Fica 50 vezes 1, que é o mesmo que 50 miligramas.
Então eu preciso de 50 miligramas e o comprimido tem exatamente 50 miligramas. Quantos comprimidos eu Não apareceu, mãe. vou precisar, né? Apenas um comprimido. Não Lita, apareceu para mim mais. não está aparecendo para você? Sim. Cada família atendida é um sinal de respeito. E que está Para mim, Deixa eu fechar aqui e tentar mostrar novamente. E agora? Tá aparecendo? Não, Não apareceu? Para mim, 50 não. miligramas? 50 miligramas? não. Certo. Deu 50 miligramas, tá bom? Deixa eu ver se eu fazer um teste aqui. Uma das coisas que mais melhora a saúde mental Deu 50 miligramas. Ok. Talvez seja algum travamento também na sua internet. Ele ficou parado, congelado, foi? Mas deu 50 miligramas. E aí Professor, se um comprimido... Vicente, Oi, pode falar. o que acontece? Acho que ela está falando da questão da alternativa, não? Então, onde é que está 50 miligramas nas Sim, alternativas? entendi. Foi isso, Elita? Elita? Sim. Foi esse o problema? Não tem 50 miligramas nas alternativas, mas a questão está perguntando quantos comprimidos são. É só dividir 50 por 50, né? 50 miligramas que precisa por 50 miligramas que tem no comprimido. Então dá um comprimido, tá bom? Alternativa certa é fazer um. Né? Isso. Então vou colocar aqui, ó, número de comprimidos, caso você tenha dúvidas, né? Você vai dividir pela sua... Vai dividir o que tinha na prescrição, né? Vou colocar assim, ó, prescrição dividido pela apresentação, viu? Vou botar assim. Pela apresentação do comprimido, né? Então são 50 miligramas dividido por 50 miligramas de cada comprimido, viu, gente? Dá um... Deixa eu fechar aqui o microfone. Acho que já fechou. Pronto, gente. Então dá um comprimido aí nessa questão, viu? Certo? As outras questões, elas são bastante parecidas com o que nós já resolvemos. E aí, pela hora, eu vou deixar como haviam ainda 3 questões. Vou deixar como tarefa de casa para vocês, tá bom? E aí, daqui em diante, ó, é transformação de soluções. É o conteúdo de quarta-feira, tá bom? Então, deixei 3 questões aí para vocês tentarem resolver por conta própria. Vocês podem falar comigo lá no grupo, se quiserem enviar a resposta de vocês, ou no privado, pessoalmente, tá bom? E aí eu estarei ajudando vocês, tá bom? Até sexta-feira. De sexta-noite em diante, já não me procure, só se for depois da prova, né? Mas de sexta-noite em diante, não me procure, que eu não estarei disponível, tá certo? Então, até sexta à tarde, às 16 horas, né? Posso ajudá-los, né? Com a correção disso aí. Então, tem 3 questões, ficou como dever de casa, tá bom? São parecidas com o que nós já
resolvemos. E as demais questões são de transformação de soluções, a gente vê no conteúdo de quarta-feira. Tá bom? São poucas questões de transformação que eu peguei, mas como eu vou resolvê-las de formas distintas, né, já dá um bom tempo. Tá ok? Tem alguma dúvida, alguma coisa a falar, algum comentário? Qualquer coisa? Obrigada. Tá bom. Então, obrigado por vocês ficarem até agora, tá bom? Aguentando a matemática. Certo? E é aquilo que eu falei, né? Tente praticar, né? Isso aí para você fixar o conteúdo. Se você, depois da aula, já esquecer tudo, né? Esquecer no sentido de não se dedicar mais a esse tipo de conteúdo, né? Então você vai esquecer o que foi apresentado aqui. Tá bom? Então, boa noite, durmam bem, tudo de bom para vocês. Até quarta-feira. Vou encerrar aqui a gravação.